Boa tarde, quintos anos. Quinto ano A, quinto ano B. Vamos para a nossa live de geografia dessa quarta-feira. Última live do dia, né? Graças a Deus para vocês. Já devem estar cansadinhos. Coloquei um pano de fundo aqui bem geográfico, né? Cheio de relevo aí para poder entusiasmar um pouquinho a nossa aula. Sabemos que a gente já terminou o conteúdo da apostila, a gente está na revisão com trilhas e hoje tem atividade surpresa, que eu tenho percebido aí que vocês estão bem folgadinhos, não estão tendo dever para copiar, nada disso, muita coisa, né? Estão folgadinhos demais. Então a tia Adriana vai dar uma arrochada hoje na aula, tá? Fiquem ligados. Bloquinho de anotação do lado. Se você quiser, você pode anotar as perguntas da aula de hoje no Word, no seu bloco de notas. Não importa onde você vai anotar, como você vai anotar, se vai estar com a letra bonita ou não, porque isso tudo vai ser enviado depois, com mais tempo. Vocês vão ter a semana inteira aí para responder as questões, arrumar tudo direitinho e me enviar até a próxima live de geografia, que é na quarta-feira que vem, então não precisa correr. Resposta não é para hoje. Hoje só anotação das perguntas. Vamos refletir sobre os textos Espaço Urbano Brasileiro, da trilha volume 2. Ok? Primeiro eu trouxe algumas fotografias de alguns acervos e museus, relembrando aí um tempo distante, né, das grandes cidades do nosso país. A primeira fotografia são imigrantes na Ferroviária de Santos, aguardando partida para a cidade de São Paulo, 1930. Por enquanto, não precisa anotar nada, só quando eu disser, ok? Só observem as fotografias. Imigrantes na Ferrovia de Santos, já falei. A segunda fotografia, desembarque de imigrantes, a maioria vindo do Nordeste, em São Paulo, 1935. Aí a gente lembra daqueles movimentos migratórios, da migração de retorno, no êxodo rural, no êxodo urbano, todos os conteúdos que nós estudamos lá no início do volume 2. Desembarque de imigrantes, isso aqui eu já tenho a legenda aqui embaixo, é a mesma, 1935, essa legenda da foto anterior. A próxima legenda aqui é no Porto de Santos, São Paulo, trabalhadores embarcam sacos de café para exportação na década de 1900, toda a luta, né, do trabalhador braçal, aqui representada nessa foto, também em São Paulo. E na última foto, antes da paisagem com construção na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, né, uma avenida sendo construída. Vamos fazer a leitura das imagens conforme proposto na trilha. Já está com a resposta, eu nem botei carinha, porque vocês já sabem que o verde sinaliza que a resposta está correta, ok? Só mesmo para reforçar a aprendizagem. A partir das imagens e dos seus estudos sobre o início da urbanização brasileira, assinale as alternativas corretas. Então, todas as que estão com o sinalzinho aqui são as respostas corretas, só para fixar o conteúdo. Alguém lê a letra A para mim, por favor? Alícia. A ampliação das indústrias na região sudeste, principalmente na região de São Paulo, atraiu muitos imigrantes que desembarcavam em portos e ferrovias vindos de diferentes lugares do Brasil e do mundo. Com o processo de industrialização, principalmente na região sudeste, né, que foi o boom de todo esse processo, e principalmente na cidade de São Paulo, atraiu muitos povos saindo do meio rural para o meio urbano. Muitos imigrantes que desembarcavam em portos e ferrovias em diferentes lugares do Brasil e do mundo e acabavam se fixando ali na cidade de São Paulo. Questão do êxodo, né? Que nós estudamos. A letra B também está correta. Outra pessoa para ler, por favor. Jackson é quem? Jackson. É Luísa. Luísa, então. O processo de urbanização brasileira ocorreu muito rapidamente. Entre os anos 1940 e 1970, quando a industrialização se acelerou, a população urbana se tornou maior do que a do campo. Tem um crescente movimento aí, né, no número da população urbana com relação à população rural nessas 4 décadas, 40 até 70, 40, 50, 60, nessas 3 décadas. Letra C, Ana Clara. O
processo de urbanização nas cidades fez com que as paisagens urbanas se modificassem, especialmente com a verticalização das moradias e o surgimento de novos bairros. Aí nós vimos a modificação da paisagem em vários processos de urbanização que nós estudamos, principalmente com a construção de rodovias e com a construção dos prédios e edifícios. Letra D. Sofia. A instalação de fábricas e o aumento das ferrovias podem ser considerados marcos históricos no processo de urbanização brasileiro. Ótimo. Instalação das indústrias aí é o principal marco histórico nesse processo todo de crescimento da urbanização no Brasil. E a letra E, a única que está incorreta. Deixa eu ver quem pode ler aqui. Ana Clara. Ana Clara? Não, tia, eu esqueci de levantar minha mão. Eu já li. Pode deixar outra pessoa ler. Eu esqueci de abaixar minha mão. Né? Ana Carolina. Letra E. O crescimento das cidades brasileiras foi acompanhado de desenvolvimento urbano, pois também cresceram na mesma proporção a rede de transportes de água e saneamento. Então, a gente percebe aqui que o crescimento das cidades brasileiras foi acompanhado do desenvolvimento urbano, cresceram na mesma proporção da rede de transportes, água e saneamento? Não. O crescimento era acelerado, mas nem sempre essa proporção era a mesma de evolução da rede de transporte, de água e de saneamento. Muitas cidades foram sendo criadas e depois é que veio o desenvolvimento dessas outras redes, ok? Então, essa é a alternativa que não estaria correta. Só para fixar e relembrar, né, clarificar aí na mente de vocês esse conteúdo já estudado lá no início do volume 2. Dentro desse mesmo contexto, eu trouxe esse exercício extra, que pode ser um exercício avaliativo se eu quiser considerar como pontuação. Por quê? Porque eu percebi que muitos deixaram de fazer as trilhas, principalmente de geografia. Então, essa pontuação, se for extra, é para aqueles que estão com defasagem na pontuação de trilhas, porque eu marquei 3 trilhas de 5 pontos cada uma, 15 pontos, e nem todos participaram, talvez por não terem prestado atenção nas datas, nos prazos, ou talvez por terem tido algum problema. Então, vai ter uma oportunidade aí para todos, mas principalmente para esses que precisam de pontuação, que ficarem com a nota abaixo da média de repente, ok? Tia, Tá falando, Ellerson? sim, não faz isso não. Ontem eu fiquei a noite toda fazendo geografia. Da trilha? É porque eu reabri a trilha, né? Tá reaberta até que dia? Não me lembro. Acho que já fechou. Sim, tá atrasada. Você fez atrasado, né? Ok. Mas tem um tempão já que eu marquei. Aí eu acho que fechou no sábado, se eu não me engano. Tem gente aí que está perdendo trilha e está perdendo pontuação com isso. Mas eu vou dar uma nova oportunidade com esse exercício extra. E preciso que todos vocês agora... Vou dar uma pausada aqui na gravação. E 1, 2, 3 e pausando. Aí eu vou falar. Continuando aqui, dei uma pausa na gravação. Agora nós vamos ao texto Urbanização no Brasil. Depois desse texto, nós teremos algumas perguntas de interpretação. E como eu disse lá no início, quando eu pausei no início também da live, é um exercício extra avaliativo, até mesmo para ajudar aqueles que não estão com a boa pontuação nas trilhas, ok? Preciso que todos façam, independente, toda live é uma reprodução do espaço presencial da sala de aula. Eu preciso que todos vocês participem, ok? Leia os trechos a seguir, anote as questões em um rascunho, no seu bloco de notas e envie as respostas após a live para o e-mail do Positivo On. Urbanização no Brasil, quem está com a mãozinha levantada? Sofia, Alice e Leonardo. Vamos distribuir nesses 3 por enquanto, depois eu chamo mais. Começando com Sofia, processo de urbanização. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX. A partir
do processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população de área rural em direção à área urbana. Esse deslocamento, também chamado de êxodo rural, provocou a mudança de um modelo agrário exportador para um modelo urbano-industrial. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que equivale aos níveis de urbanização dos países desenvolvidos. Até aqui tudo bem? Relembrando esse processo do êxodo rural, que nós conversamos muito no volume 2, nesse parágrafo aqui, precisa conversar mais ou está bem claro para vocês? Nesse deslocamento do homem do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida, está tudo certo até aqui? Tia, para mim eu acho que eu poderia falar que tá fácil, porque é mais sobre só a mudança de área rural para urbana. O processo de urbanização que nós estudamos lá no início do volume 2. Esses deslocamentos, os motivos dessa saída, né? Dessa migração, dessa imigração. Segundo parágrafo. Quem era o próximo que eu havia chamado? Alicia, Lucas ou Leonardo? É Alicia, depois Leonardo. Posso começar? Pode. Até 1950, o Brasil era um país de população predominante rural. As principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre eles o café. A partir do início do processo industrial em 1950, começou a se criar as condições específicas para o êxodo rural. Além da industrialização, também esteve associado a esse desenvolvimento campo-cidade Guilherme, o microfone. dois outros fatores, como a concentração fundiária política agrícola que beneficiou os latifundários, aumentando ainda mais a concentração de terras e a mecanização do campo. Guilherme, desliga seu microfone, por favor, meu anjo. Ô tia, Guilherme Novaes. Guilherme Novaes. Ela ficou Guilherme. Guilherme, mas eu não sabia qual era. É o Novaes, desculpa. Então, após 1950, como retratado aqui no texto, o Brasil era um país de população predominantemente o quê? O rural ou urbano? Ei, tá aqui, ó, na linha. Segundo parágrafo. Quintos anos! Rural. Terra. Rural. Até a década de 50, o nosso país predominava a população rural. As atividades eram associadas à questão do trabalho no campo, né, as exportações agrícolas, principalmente com relação à exportação do café. Depois desse processo, depois do processo de industrialização, em 1930, começou a se criar no país condições específicas para o êxodo rural, para essa saída. O homem do campo começou a ter mais condições de sair do lugar onde ele vivia para se deslocar para as cidades. Além da industrialização, também esteve associada a esse deslocamento, campo para a cidade, dois outros fatores: concentração fundiária, que é essa política que ajuda aos latifundiários. O que são latifundiários? Alguém poderia responder? Latifundiários. Política agrícola que beneficia... O que são latifundiários? O que é um latifúndio? Já ouviram falar? Nunca, tia. Latifundiários são os grandes proprietários de terras, de grandes espaços de terras, muitas terras. Então, latifúndio é um grande território de terra, é um grande espaço de terra. Se fosse assim, eu tenho terreno lá em Cariacica, então o latifundiário tem 30 terrenos em Cariacica, então é um grande território. Toma posse desse território, né, o latifundiário. Aumentando ainda mais a concentração de terras, então a distribuição de terras desigual, né, concentrada
apenas nas mãos de uma ou duas pessoas, de poucos latifúndios, ok? E a mecanização do campo, que é a chegada da industrialização também no campo. A partir da leitura, responda as questões com atenção. Vocês vão começar a anotar a partir da número 1. Podem anotar essa questão aí, eu vou ler e vocês já podem ir anotando. Segundo o texto, o que levou o homem do campo, da área rural, a se deslocar para a área urbana? Primeiro, anotem. Tia, eu ia pedir para você esperar porque o meu computador está um pouco travado aí, demora um pouco para descer. Eu acabei de descer. Todos. Até falar que é copioso, porque as perguntas são pequenininhas, não coloquei pergunta grande mesmo, até pelo tempo da live. Segundo o texto, que levou o homem do campo, da área rural, a se deslocar para a área urbana. Quando tiver ok, vocês me falam. Tia, dá pra colocar esses parênteses assim da área rural? Pode ser, do jeito que você entenda depois para conseguir responder. Ok, obrigada. Faz seu jeitinho aí, mesmo que seja um rascunho assim, meio rapidinho na live, depois vocês vão passar isso a limpo mesmo, vão acertar. Alguém quer ir comentando essa questão enquanto o pessoal copia? Olá, tia. Pode. Eu acho que levou o homem do campo assim vir para a área rural que tipo assim, por causa da industrialização, que também além de ter, também aí vai tendo mais chances de emprego assim, né? Porque tem bem mais do que a área rural, industrialização, mecanização do campo, essas coisas assim. Ok, no texto fala de mecanização do campo, fala dos latifúndios também. Pode, Cauã? Eu até me lembro que eu falei isso quando a gente estava no conteúdo. Em busca de uma vida melhor, de salário também, como a Alicia falou, desastres naturais, como ela falou, a industrialização cresceu, aí eles tentaram ver como eles viram que estava crescendo, eles tentaram entrar para a industrialização para conseguir uma renda melhor. Se inserir dentro desse processo, e terem melhores oportunidades e condições de vida, em todos os aspectos. Tia, e também a procura de mais emprego, né? Sim, com certeza. Porque olha como que é o trabalho do homem do campo. É um trabalho árduo, sofrido, dolorido, principalmente antes da mecanização. Vocês viram reproduzido na foto lá, né? Dos homens carregando aqueles sacos de café nas costas. Na foto de 1900 ou 1930. Tudo era muito braçal, né? Um trabalho muito suado, de muito sofrimento. Existe ainda esse trabalho assim? De muito suor, de muita luta? Existe. Mas algumas pessoas se conformam com essa vida e gostam de ficar no campo e gostam de levar a vida que levam. E outras não se conformaram com esse padrão de vida e buscaram oportunidades melhores. Alguns conseguiram, outros não. Oi? Tem alguns lugares assim que é misturado dos dois. Tipo, tem trator, mas também às vezes tem pessoas colhendo o trigo ou, sei lá, o legume ou a fruta. Tem esse aqui uns misturados lá. Sim, a máquina não consegue substituir totalmente o trabalho do campo, né? Esse texto aqui, Urbanização no Brasil, já está lá no positivo 11. Se vocês precisarem recorrer a ele, tá naquele mesmo espaço lá onde postava a correção, ok? Já postei hoje. Antes da live, eu postei hoje. Tá? Quando você falou assim, tia, gente, já postei lá no positivo 1, eu fui lá, olhei, tava que nem correção de atividades. Sim, tá lá na parte da correção, tem como colocar lá. Oi? Tia, nas aulas de redação eu não tô conseguindo mandar os textos pelo positivo 1 por causa do computador que eu uso, que tá meio quebrado. Mas você precisa de enviar de alguma forma, tá? As redações precisam ser enviadas, nem todo mundo está enviando. Essa é a minha preocupação. Tia, o meu computador,
Ele também, ele é bem antigo. Eu acho que ele é o Windows 7. Mas ele já é bem, bem antigo mesmo. Ele deve ter uns 7, 5 anos de uso. Então, as mensagens demoram um pouco para poder ser enviadas, mas eu consigo enviar. Isso, que bom. Nesse final de encerramento aí de trimestre, a gente sabe também que a pontuação é a mesma, como se estivesse na aula presencial lá. A pontuação vocês precisam dela, vocês estão sendo avaliados o tempo todo. Então, se eu for fazer uma contabilidade com os alunos estão me enviando as atividades, enviando a redação, tá difícil, hein? Se eu for dar uma nota surpresa, vocês também vão se surpreender, porque muita gente não está enviando. Número 2. O principal fator que contribuiu para a urbanização ao longo do século XX foi a industrialização. Comente a frase acima, com esse crescimento contínuo aí da mecanização, né? Industrialização, as máquinas substituindo o trabalho braçal. Essa questão número 2 também vocês encontram aí suporte no texto. Podem anotá-la, por favor. À medida que vocês forem terminando de anotar, eu passo para a próxima. Tia, eu tenho uma dúvida. Pode falar primeiro, Alice. Tá. Tá bom, vou falar rapidinho. Tia, em vez de século XX, pode botar século XX para ser mais fácil na hora de... Pode, mas você sabe que é 20, né? Cada xzinho fica 10. Ok. Tia, eu fiquei com dúvida. Você vai mandar o texto para a gente ler ou como é que vai ser? Não, mas esse texto, se vocês não lembrarem, ele já está lá no positivo 1, já está postado lá, na parte de conteúdo. Se vocês precisarem recorrer a ele de novo, vão precisar, obviamente, né? Vocês não vão responder agora, só depois da live. Mas você mandou faz tempo ou pouco tempo que você mandou? Um de cada vez. É só depois da live que vai responder? Se quem tiver habilidade de ir rascunhando, respondendo logo, mas o tempo que eu vou dar é só para copiar, porque senão vai ficar muito tempo copiando e respondendo. São 9 questões. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Tia. Por que os séculos são marcados com números romanos? Isso aí tem todo um suporte mesmo histórico, né, do início da escrita. Tem que fazer uma pesquisa sobre isso. Por que essa escolha de ser marcado com algarismos romanos? Tem que pesquisar isso para te falar. Não sei a origem, por que foi feita essa escolha, é isso que você quer saber, né? Mas você mandou há muito tempo esse texto? Hoje. Então tá. Pode? Tia. Aqui, só um minuto. Quando puder, vocês me avisam. Tô aqui. Só falar. Tia, aonde é para mandar as respostas? No ON, igual vocês mandam. Quem quiser mandar digitado, quem quiser tirar foto do caderno, mandar um print do bloco de notas, não sei o que. Achei, tia, achei. Oi, meu anjo. O que você achou? Eu achei aquele negócio que você mandou. Tá aí no ON, mandei hoje. Eu vi. Sim. O principal fator que contribui para a urbanização ao longo do século XX foi a industrialização. Comentar a frase acima, 1 linha, 2 linhas, tá bom. Não precisa ser estudo de linha aqui não. Posso passar para 3? Ainda não, tia. Espera um pouco. Tia, o texto que você passou segunda-feira, eu posso fazer, eu sozinha? Pode, eu propus duplas, mas não precisava ser em dupla, não. Tá, obrigada. Não, peraí. Letícia, você quer fazer comigo? Eu também tô sozinha. Vocês combinam depois. 2 sozinhas. Tô brincando. Eu tenho uma amiga, sabe, que eu quis fazer primeiro sozinha, depois eu quis fazer com alguém. E tem alguns que vão ler pra mim amanhã, né? Que não deu pra ler ontem. Alice, você vai fazer com a Letícia ou você vai fazer sozinho? Eu, depois da live, vou pedir pra ela ler de novo amanhã. Porque ficou tão bonitinho de Mirella. Alice, você vai fazer com a Letícia ou vai fazer sozinha? Porque se você for fazer sozinha, você pode fazer comigo. Vou fazer com a Letícia.
Que isso, Mas não vai deixem de enviar. Vocês têm durante a semana para fazer essas redações. Precisa fazer assim, fez aula na segunda, entregar na terça. Se entregar na terça, melhor. Mas como eu sei que o processo de redação é um processo de criação, vocês têm mais um tempinho para me entregar. Mas tem gente que não está entregando, não está fazendo. Isso me preocupa. Ô tia, eu vou tentar mandar hoje ainda. Porque eu penso assim, se eu mandar logo, eu já vou ficar de consciência limpa, né? Se você não conseguir, Mirella, sabe o que você pode fazer? Mandar foto para um colega, tipo assim, para um colega surfista, por exemplo. E pede para ela postar, aí ela posta em seu nome. Aí tia, pode passar. No título, esse texto que Mirella pediu para enviar. Não tem problema não, que eu vou entender direitinho, Tia, tá? posso fazer 2 textos? Um para a Letícia sozinha? Porque eu já fiz um sozinho. Pode. Número 3. O que, na sua opinião, torna uma cidade urbanizada? Justifique. Na sua opinião, dentro daquilo que nós estudamos, qual a diferença de uma cidade urbanizada com uma cidade do campo? O que torna essa cidade urbanizada? Quais são as características de uma cidade urbanizada? Vocês podem até fazer uma pesquisa sobre isso. Anotem aí a 3. Por favor. Tia, eu não tenho de copiar número 2. Ô, gente, eu deixei um tempão aqui. Vambora, vamos copiar rapidinho. 1 minuto já é suficiente. Eu deixei um tempão, a gente foi batendo papo. Não é para ficar prestando atenção na conversa, não. É para copiar rapidinho e depois presta atenção. Mas quem estiver aí copiando mais devagar... Tia, esse texto em dupla, qual é o assunto dele? Então, vocês estão misturando geografia com português. Amanhã eu vou novamente falar sobre a live de redação, ok? Vou deixar hoje para vocês os links das lives. Hoje não, né? Na sexta. Mas não vamos confundir aqui, porque a aula de geografia, o pessoal aí que está copiando também vai se confundir. Aí não vou falar agora não, tá bom? Já pode passar, tia, da 3, da 2, quer dizer. O que, na sua opinião, torna uma cidade urbanizada e é para justificar? Anotem a 3. A apostila chega semana que vem, graças a Deus. Mãos à obra. Gente, não demora muito para escrever. Eu já escrevi. Só tem 47 alunos na live. Tia, como é que vai fazer com o Thiago? Não sei onde estão os outros. Tenho 7 alunos faltando aqui. Ô, tia, eu acho que é porque tem gente que chega cedo demais, aí acaba acabando o tempo para eles. Eles não podem ficar mais. Mas assim, eu não abro antes do tempo. Mas só de ficar esperando já dá, tia. Ah, tá. Tipo assim, no intervalo de uma live ou outra. Se deixar aberto lá no Cisco, aí... Não, eu tô falando. Vamos supor, sua aula era 1 hora. Aí tem pessoa desde 12h40 lá esperando na sala até você entrar pra liberar. Aí quando dá 12h20 cai. 12h20 não, quando dá 12h20 cai. Dá Deus 40 minutos. Tem gente que entra cedo e deixa aberto lá, né? Tia, eu costumo entrar igual, olha. Se a sua live for 1h da tarde, eu costumo entrar, eu entro já logo, tipo assim, né? Como eu sei que eu demoro muito, eu entro lá pela 12h30, mas nunca caiu pra mim. Nunca caiu a live. Vocês tentem entrar no horário. Eu sempre entro nessa aula, 12h50. Tipo, exemplo, se a aula for 1 hora, eu sempre entro 12h58, 59, por aí. Entrando bem no horário. Eu entro 1 hora. É o horário que você entra. Sim, vai pra cima de novo, eu não copiei a 3. Ok. Tem uma charge aqui da 4. Posso ler já? Pode sim, tia. Posso para todo mundo? Todos os apostos? Então tá bom. Eu só quero saber como é que vai responder o da charge. Calma. Eu também quero. Calma. A gente pode desenhar. Calma. Mobilidade urbana. O tema mobilidade urbana que nós estudamos, esses deslocamentos internos aí dentro de uma grande cidade,
sejam eles de carro, de bike, a pé, enfim. Por que o Brasil é o campeão nos esportes paralímpicos? Pergunta, acho que de um repórter aqui, muito do estranho. Aí vem uma pessoa, né, com deficiência e diz: treinamos todos os dias. E a outra também diz: vencendo os obstáculos urbanos. É um grande treinamento esse cotidiano aí, né, para a pessoa portadora de deficiência, porque o carro lá atrás, ó, o cara bravo, buzinando, xingando, gritando, sem paciência com essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Sem paciência nenhuma com nada, né? Mas nós percebemos isso muito no nosso dia a dia. As pessoas totalmente enervadas, ríspidas, grosseiras. Não precisa ser só com o portador de deficiência, não. Grosseiras com todo mundo. Enfim, existe esse tipo de gente. Nossa, já deu o recado que o meu negócio vai acabar? Que isso? Então vamos fazer. Tia, talvez pra gente poder pegar a imagem, você pode mandar lá no Instagram, a gente copia e cola. E talvez quem tá escrevendo no caderno pode desenhar. A 5 dá. A 5 é assim, ó. Questão 5 é escrever 2 obstáculos urbanos vivenciados diariamente por sua família na cidade. Coloquei uma setinha aqui, porque esse texto era do Rio de Janeiro, da Niterói. Escreva 2 obstáculos urbanos vivenciados diariamente por sua família na cidade, que é da realidade de vocês, questão mais de resposta. Tia, então a gente não vai fazer a número 4? A 4 era só a charge. Observe a charge e explique. Mas aqui, nessa explicação da charge, acho melhor a gente ir direto para 5 falando das dificuldades, porque uma é a mesma coisa que a outra, praticamente, vai falar das dificuldades. Tia, as perguntas também estão no positivão. Oi? As perguntas também estão no positivão ou é só o texto? Tá tudo no arquivo só. Tá tudo junto. 5. Aí a 4 não precisa estar explicando aqui, não. Vamos direto para 5 por causa do tempo. Escreva 2 obstáculos urbanos vivenciados diariamente por sua família na cidade. Nas grandes cidades. Tia, você já vai passar para a próxima? Eu vou, mas eu tô preocupada com o tempo, que já deu recadinho para mim que tá acabando. Aqui, se não der hoje, que tal você fazer amanhã? Na primeira aula você passa uns 3 minutos. Eu vou deixar só até 5. Que eu dei uma pausa aqui na gravação. Eu dei uma pausa. Deixa eu falar, pessoal. Eu dei uma pausa na gravação, aí acho que tomou um pouquinho de tempo. Então eu vou parar na 5 e amanhã a gente continua nesse texto aqui, que também é uma interpretação de texto, né? Se relaciona um pouco com o português. No texto desigualdade, para amanhã, ok? Vou dar pausa aqui, vou para o lobby. Quem tiver dúvida, só tirar a dúvida comigo. Tchau, tchau.